Boa tarde com alegria, sejam bem-vindos e bem-vindas, todos aí, todos me vendo, todos me ouvindo, todos e todas. Sim, cadê vocês? Se cheguem, gente, apareçam. Paulinha tem um lugar diferente hoje, tá viajando. Ah, garota, boa tarde, Bernardo, nosso gamer. Boa tarde, Larinha, boa tarde, boa tarde. Olha o que é que tia Carol tá fazendo. Mostra aí, tia Carol. Olha o que é que ela tá fazendo, gente, que eu vou denunciar agora. Aceitam? Olha o que é que tia Carol, eu peguei ela no flagra, comecei a aula agora e ela já estava. Toma, tia Carol, toma. Tia Carol, não vale nada, minha gente. Se deixar como chocolate do mundo todinho, tá aqui com a cara de feliz, parecendo uma criança comendo chocolate. Vamos lá, vamos lá. A gente vai começar corrigindo o terceiro simulado, tirando as dúvidas de vocês. Na sequência, a gente vai continuar com o assunto novo de morfologia. Lembrando que a gente está no momento inicial de morfologia, então a gente está vendo geral. E hoje eu acho que já vai dar para a gente assistir, ó, para a gente trabalhar artigo, que é a primeira classe de palavra. Beleza? Então, o ritmo hoje vai ser esse. Mas antes eu quero saber como é que está aí a Páscoa de vocês. Já ganharam chocolate? Não ganharam? Só é no domingo mesmo? Já ganharam? Todo mundo já ganhou? Já está todo mundo feliz, né? Eu sou intolerante à lactose. Tenho um. Não é alergia, mas é uma intolerância. Mas, minha gente, ontem eu não aguentei, não. Comi um pedacinho, né? Porque ninguém aguenta, né? Tem que comer pelo menos um pedacinho de chocolate. Mas no normal eu não posso comer, não, porque eu fico bem inchada, eu fico com a barriga, gente, de quem tá grávida, porque eu fico muito inchada quando eu como coisa com leite. Mas eu gosto de vez em quando abrir exceção, assim, e comer um pouquinho. Então, ontem eu já comi, mas foi só, né? Vamos embora curtir o feriadão já já. Já já vocês estão liberados aí para curtir também. Tá, deixa eu compartilhar com vocês aqui, primeiro, o nosso simulado. Eu anotei como forma de resumo lá no nosso Classroom, na pasta de simulados, eu anotei todas as questões que vocês me passaram que vocês estavam com dúvida e coloquei essas mesmas questões aqui no bate-papo que eu vou compartilhar com vocês agora. Deixa eu mostrar aqui exatamente quais são as questões que a gente vai corrigir. Só um minutinho. Agora. Então, a gente vai corrigir, ó, vocês conseguem acompanhar pelo bate-papo. A gente vai corrigir o segundo, o quarto, oitavo, nono, décimo primeiro e 14º, que foram os quesitos que vocês colocaram lá que tinham dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Segundo, quarto e oitavo vão ser os primeiros. Vamos começar essa brincadeira. Vamos lá. Segundo quesito diz assim: de que, de que maneira a forma global do poema se relaciona com o título Pássaro em Vertical? Tá? Então, a forma global aí, gente, é geral. Então, de que maneira a forma geral do poema, como o poema está disposto, olha como o poema ele não segue uma métrica, uma estrutura, né? Os versos, eles se deslocam, né? E eles vão caindo, pouco a pouco, aqui na vertical. Tem um momento que ele está todo vertical, porque o que é vertical? É essa linha aqui do contato da gente para com o céu, vamos dizer assim, essa linha aqui, né? Se a gente for pensar na horizontal, é a linha do mar, tá? Uma linha plana e vertical, olhando para cima. Então, o poema, ele está disposto de uma maneira global, que é como o enunciado traz, dessa forma. Aí ele pergunta, de que maneira o título, olha o título, Pássaro em Vertical. Vertical é justamente isso aqui, que é justamente o que acontece com o poema. Então, de que maneira se associa o título à estrutura global do poema? Aí vamos lá ao que ele coloca como um alternativo. Letra A. A disposição das palavras no texto tem relação com o sentido produzido. Letra A. Letra B. As palavras norte e sul não foram escritas verticalmente no poema. Foram escritas verticalmente. Então, a gente já retira a letra B, tá certo? Eu estou deixando sempre, fazendo sempre como a gente faz. Tirando as questões que a gente elimina e deixando as que poderiam ser, para a gente identificar a casca de banana. Então, vamos lá. Letra A, né? Vamos ver se é ela mesmo. Letra B. As palavras norte e sul não foram escritas verticalmente, elas foram escritas. Tá.
O fato de que o pássaro possui penas ou plumas fofas e leves. Mas o que tem a ver isso, o título, com o poema? Com a forma global do poema? Tem alguma coisa a ver com o fato do pássaro que possui penas? A gente já descarta também. Então, letra B, letra C, fora de cogitação. Letra D. O termo vertical pode ser associado ao voo do pássaro. Então, temos duas alternativas aí. Letra A diz: a disposição das palavras no texto tem relação com o sentido produzido. Gente, como é que a gente vai saber qual é a resposta certa? Porque a letra A e a letra D fazem sentido. Só que a gente tem que lembrar, por isso que é importante a nossa correção aqui, que a gente tem que responder ao que está sendo pedido no enunciado. Não é assim, eu acho que a A está certa, eu acho que a D está certa, vou escolher qualquer um e vou marcar. Não. Já que eu estou achando que as duas estão certas, deixa eu voltar para o que o enunciado está me perguntando, porque eu tenho que responder o que está sendo pedido, e não porque está no texto ou não. Então, o enunciado diz de que maneira a forma global do poema, ou seja, essa estrutura do poema, se relaciona com o título. Então, o termo vertical poder ser associado ao voo do pássaro tem a ver com pássaro e vertical e a estrutura do poema? Não, por isso que é a letra A. Porque o que está sendo pedido aí é para a gente analisar a estrutura do poema, o poema como se apresenta com o título. E o título fala sobre vertical. E o poema está na vertical. Essas palavras, elas caem na vertical. Tá? Então, percebam que a letra D, não é que ela não está errada, porque a gente consegue encontrá-la no texto. Mas ela está errada para o que o enunciado está pedindo. É isso que eu quero que vocês percebam. Tá dando para entender o que eu estou explicando, gente? Me digam aí. Tá dando para entender? Que existe um critériozinho que vocês têm que ter cuidado, porque vocês poderiam pensar, mas o termo vertical pode ser associado ao voo do pássaro, porque o pássaro, ele pode voar sim, né, gente? Também ele voa na horizontal. Mas não é isso que o enunciado está pedindo para a gente. Ele está pedindo para a gente relacionar a maneira global do poema, ou seja, como o poema está estruturado, com o título Pássaro em Vertical. Por isso que é a letra A. A disposição das palavras no texto. Olha como as palavras são dispostas no texto. Primeiro na vertical, ou perdão, primeiro na horizontal, de maneira bem diferente, né? Bem, uns versos estão recuados, outros estão mais à frente, e aí, do nada, porque tem uma intenção, esse poema começa a ficar vertical. Por isso que é pássaro em vertical. Tá? Letra A, certo? Então, 2, 4 e 8, né? Vamos para o 4. Qualquer coisa que vocês precisem interagir, questionar, perguntar, esse é o momento, tá, gente? Quando tá fresquinho, que vai surgindo aí as dúvidas, beleza? Interajam comigo. Quarto quesito diz assim: a expressão no segundo parágrafo. Convocou ela, o marido, para o conciálabo, quase que não sai, consilábulo, tá? Apertado no quarto. Significa, essa expressão aí significa: professora, primeiro, eu não sei o que é essa palavra. Nunca ouvi essa palavra na minha vida. Muitos de vocês pensaram isso. Mas vocês têm que voltar para o contexto para tentar depreender esse significado, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, convocou ela, o marido, para o conciliábulo apertado no quarto. Beleza, vamos lá. Segundo parágrafo, vamos entender o que seria isso. Vou ter que ler o primeiro parágrafo, porque o segundo é justamente, começa com essa frase, bem dizer. Tendo agradado ao marido nas primeiras semanas de casados, nunca quis ela se separar da receita daquele bolo. Assim, durante 40 anos, a sobremesa louvada compôs sobre a mesa o almoço de domingo e celebrou toda a data em que o júbilo, se fizesse necessário. O que é que está sendo dito aí? Que, para agradar o marido, que sempre gostou desse bolo, ela sempre fez aquela mesma receita de bolo, tá? Durante os 40 anos de casados deles, a sobremesa era essa, era esse bolo, tá? No almoço, na mesa do almoço de domingo. E celebrou toda a data em que o júbilo, ou seja, a alegria se fizesse necessário. Então, um momento de alegria, de descontração, ela sempre fazia aquele bolo. Beleza. Por fim,
Achando ser chegado a hora, convocou ela o marido para conciliábulo apertado no quarto. E tendo decidido ambos comovidos pelo ato solene, foi a esposa mais uma vez à cozinha assar a massa açucarada, confeitar a superfície. Então, ela convocou o marido para um conciliábulo apertado no quarto. Vamos lá. Então, ele pergunta no quarto quesito o que seria isso. Significa, a mulher chamou o marido para uma conversa séria no quarto, a fim de convencê-lo. Deixa eu continuar aqui. A fim de convencê-lo de que era preciso dar nome ao bolo e registrá-lo no tabelionato. Ela fez isso, gente, nesse momento que eu li? Não, aí a gente descarta. Ela chamou o marido, é verdade, mas não a fim de convencê-lo disso. Tá. Letra B. A mulher convidou o marido para uma breve reunião no quarto do casal, na qual decidiram pelo registro do nome do bolo no tabelionato, tá? Vamos só continuar a leitura ali para ficar claro. Então, pronto o bolo, saíram juntos para levá-lo ao tabelião. Ou seja, eles se reuniram no quarto, vamos lembrar aqui no segundo parágrafo, eles se reuniram no quarto lá, fizeram um conciliábulo ali, né, naquele quartinho apertado, e tendo decidido ambos, comovido pelo ato solene, foi a esposa mais uma vez assar o bolo. Então, ela cozinhou o bolo, depois eles foram lá junto ao tabelião a fim de que se lavrasse ato de adoção, tornando-se legalmente incorporada à família, com direito ao prestigioso sobrenome Silva. Gente, eles batizaram o bolo com o sobrenome Silva e nome Hermógenes, que havia sido do avô. Vocês imaginaram um bolo com nome e sobrenome? Hoje eu vou fazer Hermógenes Silva, tá? Então, vamos voltar para a questão. Quando ela convoca o marido para o conciliábulo no quarto, ela está fazendo o quê? Ela está chamando o marido para uma reunião e lá eles decidiram pelo registro do nome do bolo no tabelionato. Tanto é que o bolo passou a ser chamado de Hermógenes Silva, tá? Então, a letra A está errada porque diz que a mulher chamou o marido no quarto para convencê-lo de que era preciso dar nome. Isso não fica claro no texto. Eles decidiram isso juntos. Ela não chegou com a proposta de convencê-lo, ela chamou o marido para conversar e juntos eles chegaram a esse consenso. Então, por isso que não é a letra A. Vamos ver a letra C. A esposa determinou ao marido que fosse ao quarto a fim de convencê-lo de dar. Ela convenceu, gente? Não. E, por último, a esposa pediu para o marido que acompanhasse até o quarto, onde decidiram registrar o nome do bolo no cartório de registros por meio de uma assembleia geral. Aconteceu uma assembleia geral? Não. Por isso que é a letra B, tá? Percebam aí que para responder essa questão, a gente não precisou só ler a parte o trecho do texto que tinha frase. A gente teve que ler basicamente o texto todo, porque a gente teve que saber qual era o final da história. É quando a gente entende que depois dessa reunião que eles fizeram no quarto, ela foi fazer o bolo, ela assou o bolo, e juntos levaram o bolo para o tabelião, tá, gente? O tabelião é onde a gente faz os registros dos nomes das pessoas. Até então, coisas não recebem nome, mas aí, né, nessa história, esse bolo recebeu o nome de Hermógenes Silva. Eu quero aproveitar a explicação dessa questão tão maluca, desse texto tão maluco, para perguntar a vocês qual nome vocês dariam para um bolo que vocês fizessem. Um bolo de chocolate, por exemplo, ou de morango, aí vai ter gente que vai preferir morango, outro chocolate. Vocês podem me dizer aqui no bate-papo qual nome vocês dariam aí? Qual nome viria na cabeça para dar para um bolo? E me digam aí, sejam criativos, coloquem aqui no bate-papo. Posso, Cecília? Eu volto lá no 2, tá certo? Vou voltar. Gostei. Chocoletinho. Chocoletinho. Né, Paulinha? Assim, chocoletinho. Quem mais, gente? Quem mais daria um nome para o bolo? Eu confesso que eu não sei qual nome eu daria, meu Deus. Chocobolo? Sei lá, veio da minha cabeça. Chocobolo. A gente tende a colocar nomes, né, gente, que tem a ver com comida, com chocolate, com ser gostoso, deliciosinho, né?
A gente tende a colocar nomes assim, mas esse casal decidiu colocar nada mais, nada menos que o nome de Hermógenes Silva. Minha Nossa Senhora. Estou aguardando aí os nomes de vocês, viu? Depois. Sejam criativos, coloquem aqui. Vou voltar lá no segundo, porque Cecília estava com um probleminha na internet, tá, gente? Vamos lá. O segundo quesito pergunta assim: de que maneira a forma global do poema, ou seja, a estrutura do poema, como o poema se organiza, se relaciona com o título Pássaro em Vertical, tá? E se a gente voltar lá para dar uma olhadinha no poema, na estrutura do poema, a gente vai ver que ele começa na horizontal, com alguns deslocamentos, alguns versos estão mais para cá, mais para a direita, outros tá mais para a esquerda, e ele vai verticalizando, vai ficando uma palavra só em cada verso, vamos dizer assim, e depois a palavra é toda escrita na vertical. Então, o enunciado está pedindo para que a gente correlacione a estrutura do verbo, ou seja, a disposição global desse poema, desse texto, com o título Pássaro em Vertical. Tá? É isso que o enunciado pede. E aí, ele pede para que a gente diga qual é essa correlação que existe entre o título e essa disposição desse poema. E aí, ele dá na letra A que a disposição das palavras no texto tem relação com o sentido produzido, né? Então, a disposição das palavras no texto que estão na vertical tem a ver com o título, com o que o título está trazendo de sentido. Por isso que é a letra A, porque pássaro em vertical, ó, em vertical, o poema está falando do pássaro e do nada o poema fica em vertical, porque é justamente quando o pássaro morre, né, que ele cai e morre, tá? Por que é a letra B? As palavras norte e sul não foram escritas verticalmente, elas foram escritas verticalmente, porque vertical é isso. Então, letra B já não poderia ser. Letra C diz: o fato de que o pássaro possui penas e ou plumas fofas e leves, mas o que é que isso tem a ver com a estrutura do poema e com o título? Nada. Então, tanto a letra B quanto a letra C são critérios que a gente chama de eliminação, não tem sentido com o que está sendo perguntado. E na letra D diz: o termo vertical pode ser associado ao voo do pássaro. Essa é uma questãozinha aí, um item, casca de banana, né? Por quê? Porque o termo vertical, ele pode até em algum momento ser associado, o pássaro pode voar sim, mas o que o enunciado está pedindo é a correlação da estrutura do poema com o título, tá? E a estrutura do poema é que as palavras estão na vertical, né? A forma global do poema é que as palavras vão ficando na vertical. E não que o pássaro está voando na vertical, tá? Então, cuidado com essa letra D, porque não é que a letra D esteja errada se a gente for avaliar alguma parte do texto, mas é que ela não corresponde ao que está sendo pedido no enunciado. Beleza, Cecília? Me diga aí se tudo certo. Bolo doido. Eu imagino esse bolo doido. O bolo doido, então, ia ser de chocolate com morango. E prestígio e confetes, Lara, para ser bem doido mesmo. Aí seria chocolate, morango, confete. Eu ia gostar desse bolo, viu? Muito, muito, adorei. Bolo doido. Cecília, meu amor, agora eu tô vendo você. Deu para entender? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Então a gente corrigiu o segundo, o quarto, e a gente agora vai para o oitavo, segundo as dúvidas de vocês. No oitavo, é uma fábula, né? O leão, o burro e o rato. Adoro fábulas, inclusive. E aí ele pergunta: a narrativa procura passar a ideia de que, tá? Para a gente saber a ideia que quer passar, gente, a gente teria que ler o texto. Tá com um texto bem fresquinho, um texto de Milor Fernandes, né? E a gente tem que ver essa ideia, provavelmente em uma fábula, vai ser a moral que ele vai passar. Pelo que eu estou vendo aí, a justiça é cega, os fortes não são sábios, então a gente vai ter que reler a fábula agora, porque senão eu não vou conseguir chegar a essa resposta com vocês. Fala, Laurinha. Tia, Estou te ouvindo. eu marquei oitavo porque quando eu fui fazer não dava para ver a pergunta. Aí por isso que eu coloquei em dúvida. Essa pergunta narrativa procura passar a ideia de que. Ah, entendi. Mas eu acho que outras pessoas, Lara, que fizeram no sistema tiveram dúvida também. Então eu vou corrigir de todo modo, tá bom? Tem problema não, mas foi bom você ter dito. É sempre bom eu saber qual foi o motivo que levou vocês a errarem uma questão, por exemplo. É importante para mim, tá?
Tá, deixa eu só dar poder aqui a tia Carol, gente, que ela ficou comendo chocolate e eu esqueci de dar poder a ela aqui. Peraí, rapidinho. Foi. Tá, vamos lá. Então, a narrativa passa a ideia de quê? Não vai ser trabalho nenhum para mim ler essa fábula, porque eu amo fábula, então vamos lá. O leão, o burro e o rato. Um leão, um burro e um rato voltavam, afinal, da caçada que haviam empreendido juntos e colocaram numa clareira tudo que tinham caçado. O que é que eles tinham caçado? 2 veados, algumas perdizes, 3 tatus, uma paca e muita caça menor, bichos menores. O leão sentou-se num tronco e, com voz tonitruante, que procurava inutilmente suavizar, berrou. Ou seja, ele estava tentando se controlar, mas mesmo assim ele berrou. Bem, agora que terminamos um magnífico dia de trabalho, descansaremos aqui, camaradas, para a justa partilha do nosso esforço conjunto. Olha o leão todo político, né? Todo bonzinho, vamos partilhar. Compadre burro, por favor, você, que é o mais sábio de nós três, com licença, com a licença do compadre rato, você, compadre burro, vai fazer a partilha desta caça em 3 partes absolutamente iguais. Vamos, compadre rato, até o rio beber um pouco de água. Vê que coisa estranha, gente. Tá confiando demais nesse burro, não tá não, esse leão? Vamos, compadre rato, até o rio beber um pouco de água, deixando o nosso grande amigo burro em paz para deliberar, para escolher para fazer a partilha. Tá. Os 2 se afastaram, foram até o rio, beberam água e ficaram um tempo. Voltaram e verificaram que o burro tinha feito um trabalho extremamente meticuloso, ou seja, bem certinho, dividindo a caça em 3 partes absolutamente iguais. Assim que viu os 2 voltando, o burro perguntou ao leão: Pronto, compadre leão, aí está. O que acha da partilha? O leão não disse uma palavra. Deu uma violenta patada na nuca do burro, prostrando-o no chão morto. O leão matou o burro. Sorrindo, o leão voltou-se para o rato e disse: Compadre rato, lamento muito, mas tenho a impressão de que concorda em que não podíamos suportar a presença de tamanho inaptidão e burrice. Desculpe eu ter perdido a paciência, mas não havia outra coisa a fazer. Há muito que eu não suportava mais o compadre burro. Me faça um favor agora, divida você o bolo de caça, incluindo, por favor, o corpo do compadre burro. Vou até o rio novamente, deixando-lhe calma para uma deliberação sensata. Gente, o que é que o leão queria? Que o animal deixasse tudo para ele, né? Que ele ficasse com medo, porque senão o leão ia matar o rato também. Vocês estão entendendo? Mal o leão se afastou, o rato não teve a menor dúvida. Dividiu o monte de caça em 2. De um lado, toda a caça, inclusive o corpo do burro. Do outro, apenas um ratinho cinza morto por acaso. Um ratinho cinza morto por acaso. O leão ainda não tinha chegado ao rio quando o rato chamou: Compadre Leão, está pronta a partilha. O leão, vendo a caça dividida de maneira tão justa, não pôde deixar de cumprimentar o rato. Por que foi justa? Porque ele ficou com tudo. Maravilhoso, meu caro compadre, maravilhoso. Como você chegou tão depressa a uma partilha tão certa? E o rato respondeu: muito simples. Estabeleci uma relação matemática entre o seu tamanho e o meu. O rato morrendo de medo, gente, de morrer. Que você precisa comer muito mais. Tracei uma comparação entre a sua força e a minha. É claro que você precisa de muito maior volume de alimentação do que eu. Comparei ponderadamente sua posição na floresta com a minha. E, evidente, a partilha só podia ser esta. Além do que, sou um intelectual, sou todo espírito. Inacreditável, inacreditável. Que compreensão, que argúcia, né? Astúcia, inteligência, exclamou o leão, realmente admirado. Olha, juro que não tinha nunca notado em você essa cultura. Você escondeu isso o tempo todo. E quem me ensinou tanta sabedoria? Aí o ratinho diz: na verdade, Leão, eu nunca soube nada. Se me perdoa um elogio fúnebre, se não se ofende, acabei de aprender tudo agora mesmo, com o burro morto. Ou seja, não quero morrer também, vou deixar a comida toda para você, que eu não sou burro, eu não sou doido.
que eu vi que o burro morreu. A narrativa procura passar a ideia de que a justiça é cega, os fortes não são sábios, a sabedoria é própria das criaturas menores, só um burro tenta ficar com a parte do leão. A justiça é cega, os fortes não são sábios, a sabedoria é própria das criaturas menores. Gente, quem é que está demonstrando sabedoria aí nesse texto? Quem está demonstrando esperteza é o leão, mas ficou com tudo, porque ele é mais forte, é o rei da selva, né? O rei da selva. Tá, mas quem está mostrando esperteza? Não é uma criatura bem pequenininha, tá? Mas calma, a justiça é cega, cabe nessa, nessa interpretação aí, a justiça é cega? A sabedoria é própria, a sabedoria só existe em quem é pequeno, é? Não. Mas olha só, nessa história é um rato que foi sábio. Mas será que ele, não, ele foi sábio mesmo? Ele foi esperto, porque ele estava se livrando do quê, gente? Da morte, né? Porque ele viu que o compadre burro morreu. Então não é bem uma sabedoria, é um modo de sobrevivência, tá? Os fortes não são sábios? Sábios sim. Porque isso é uma coisa de um jeito que ele ficasse com tudo. Ele pode simplesmente ter matado o rato. Se a gente for avaliar tópico por tópico, só um burro tenta ficar com a parte do leão. Não é isso que acontece na história. O burro tenta ficar com a parte do leão. Por que com a parte do leão, gente? Porque o leão, como rei, anda. Então, o burro, quando tenta ficar só um burro, ou seja, só quem é burro, tenta ficar com a parte de não deixar tudo para o leão, de não deixar tudo para o mais forte. Porque se você não deixa para o mais forte, você pode morrer. Então, a narrativa procura passar essa ideia. Não pode ser a sabedoria própria das criaturas menores, porque o leão, se a gente for ver, foi sábio também, foi esperto também. Tá? E a sabedoria não é própria de quem é menor, de quem é maior, de quem é gordo, de quem é magro. Isso não existe. E o texto não quer passar essa ideia. Então, letra D. Só um burro, ou seja, quem não pensa, tenta ficar com a parte do leão. E qual é a parte do leão? É tudo. É quase tudo. Tá? Então, seria isso. Pode sim, Maluzinha. Então, foi segundo, quarto, oitavo. Vamos lá. Segundo, quarto, oitavo. Aí a gente vai para o nono, décimo, 11º e 14º. Vamos lá, nono. Dos versos, podemos entender que... Aí os versos diz, elegia. Elegia é um poema triste, melancólico. Ah, tia Laís, eu não sabia, não tem problema, era só ler o conteúdo do poema, tá? Mas elegia significa isso. Ganhei e perdi meu dia. E baixa a coisa fria, também chamada noite. E o frio ao frio. Em bruma se entrelaça num suspiro. E me pergunto e me respiro, na fuga deste dia que era mil. Para mim que esperava os grandes sóis violentos, me se tinha tão rico deste dia, e lá se foi secreto ao cerro frio. Tá? Então, ganhei e perdi meu dia. Ele está ganhando um dia, porque é mais um dia para ele viver, só que está um dia frio, né? Também chamada noite, e o frio ao frio em bruma se entrelaça no suspiro. Então, está uma noite fria, aquela noite que não é agradável, né? E aí ele diz, o poeta, e me pergunto e me respiro, na fuga deste dia que era mil para mim, que esperava grandes sóis violentos. Não teve sol nesse dia. Não teve a alegria de sol, de um dia ensolarado, bonito. Está muito frio, está noite, está escuro, certo? Aí, vamos lá. Dos versos, podemos entender que o poeta sente medo e tristeza dentro da noite negra e fria. Ele ama a luz, ele ama o dia e sua luz. Tá? O poeta sente medo. Gente, ele diz que sente medo em algum momento? Não. Medo não. Até fica claro que o poeta prefere o dia, porque ele estava esperando os grandes sóis violentos. Mas ele não diz que tem medo. O poeta exprime um suave sentimento de tranquilidade, gente, ele está tranquilo, ele não está feliz com esse dia, ele está dizendo que até perdeu o dia,
Então, eu já elimino a letra B. Letra C. O poeta sente-se triste ao fim de mais um dia de um longo inverno. E lembra-se com saudade dos dias quentes. Ele está lembrando com saudade dos dias quentes. Ele está dizendo que queria que tivessem sóis violentos naquele dia. Então, percebam que todos os itens a gente conseguiu eliminar. Na letra D diz, o poeta, sentindo próximo o fim da vida, faz um retrospecto melancólico, confrontando o muito que espera e o nada que tem em suas mãos, né? Então, ganhei e perdi meu dia, e baixa essa coisa fria, porque esse poeta aí, na verdade, esse poema está servindo para ele refletir que a vida está se acabando, que está indo, né? Que é quando vem a coisa escura, densa, não é mais aquele clarão, aquela vitalidade. Então, esse escuro, essa chuva e esse sol, se contrapondo ao sol, ao dia brilhante, está fazendo relação com a vida e com a morte. Essa questão aí foi mais desafiadora para vocês fazerem, tá? Foi bem mais desafiadora. Quem conseguiu acertar essa questão e entender, foi bem, tá? Porque questões que envolvem poema, que é uma leitura mais complexa, né? Exige uma leitura mais complexa, com palavras que estão muito no sentido conotativo, é um pouquinho mais difícil, de fato, tá? Então, o que esse poeta queria passar aí? Essa melancolia dos dias, eu perdi e ganhei, ó, essa ideia de perder e ganhar é isso. Eu tenho mais um dia de vida, mas a minha vida está se acabando, tá? Então, ele quis passar uma ideia aí no sentido conotativo, não é no sentido literal, tá? Então, o poeta estava sentindo próximo o fim da vida, ó, e lá se foi, tão rico deste dia, lá se foi secreto ao cerro frio, ou seja, eu estou indo para outro plano. É isso que quis passar, tá, gente? Mas é uma conotação. Aí, depois do 9, cadê? Deixa eu ver. Eu acho que é 11, não, 10, 11, 14. Vamos lá. 10. Identifique o tema central trabalhado no texto. Tema central, assunto principal, tá? Quem é que vai ajudar muito a gente a identificar o tema central num texto? O título. Já ajuda muito, ele já dá um norte para a gente. É lógico que é importante a gente ler com atenção o texto, mas o título vai ajudar. Vamos ver qual é esse título mesmo? Sou contra a redução da maioridade penal. Sou contra a redução da maioridade penal. E essa pessoa vai defender o ponto de vista dela porque ela é contra a maioridade penal. Tá? Gente, a palavrinha, a expressão, está dentro do título, não está? Maioridade penal. Maioridade penal. Que é o que ele vai defender do ponto de vista dele. A brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo reacender a fogueira da redução da idade penal. Tá? O que é maioridade penal? É quando o indivíduo, a pessoa, ela só pode ser presa quando ela é de maior. Quando ela tem mais de 18 anos. Tá? E essa pessoa está defendendo aí que é contra essa maioridade penal. Ela acha que os infratores, as pessoas que cometem crimes, mesmo sendo mais novas, elas devem ser presas. Certo? É isso que ela está falando. Aí. E ela vai contar a brutalidade cometida contra os 2 jovens em São Paulo, que reacendeu esse debate sobre a redução da idade penal. A violência seria o resultado das penas que temos previstas em lei e tal. Mas nem precisava dessa leitura toda, porque o título ele já deve entregar muito para a gente do que o texto vai falar. Então, sou contra a redução da maioridade penal. O tema central, o assunto principal do texto é sobre a maioridade penal. Essa foi bem simplesinha. Tá? O que teve o 9 de mais complicado, o 10º foi mais simples. Certo? Depois do 10º, 11º e 14º. Vamos lá. Com base na leitura do texto, assinale a alternativa que expressa a opinião do autor e não um fato narrado. Como eu disse a vocês, isso é uma questão que sempre vai cair. Sempre é sempre. Mesmo. Eles sempre vão perguntar aí. Marque o trecho em que esteja claro que o autor está dando a sua opinião, ou seja, não é um fato. É só a gente ler, gente, a alternativa. A gente não precisa voltar no texto. Então, vamos lá.
O Brasil tem 400 mil trabalhadores na segurança pública e 1,5 milhão na segurança privada, para uma população que supera 171 milhões de pessoas. Gente, aí não poderia nem ter opinião, porque ele está trazendo dados estatísticos para a gente. É fato, está comprovando coisas. Tá? No ECA, estão previstas 6 medidas diferentes para a responsabilização de adolescentes que violaram a lei. Fato, isso está lá no ECA. Está na cartilha lá da criança e do adolescente. Beleza? Beleza. Precisamos da inteligência, orçamento e, sobretudo, de um projeto ético. Gente, quem que acha que se precisa de inteligência? Precisamos, nós precisamos de inteligência, orçamento e, sobretudo, um projeto ético e político da sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Quem é que acha isso? A pessoa que está defendendo o ponto de vista dela. Quando eu digo assim, preciso de, sei lá, deixa eu ver a primeira coisa que me vem à cabeça. Preciso de mais livros para poder viver feliz. Quem que acha isso? Eu. Isso é uma opinião. Essa é a opinião dele, que nós precisamos mais disso. Tá? Vamos ver porque não é a letra D. A brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo reacendeu a fogueira da redução da idade penal. Reacendeu a fogueira da redução da idade penal. Ele está constatando, é um fato, isso aconteceu. 2 jovens, né, foram agredidos e reacendeu isso em São Paulo, ou seja, as pessoas, a população de São Paulo passou a debater sobre isso. É uma constatação, ele não está dando opinião sobre isso. Mas quando ele diz que a gente precisa de inteligência, orçamento, sobretudo de um projeto ético, ele está dando a opinião dele. Tá? Por último, gente, 14º, que também pergunta a ideia central do texto. Certo? E a dica que eu vou dar mais uma vez é voltar para o título. Nem sempre a resposta vai estar literalmente no título, como a gente viu lá, foi no 10º quesito, eu acho, né? Nem sempre vai estar literal, mas o título vai dar um norte. O título vai indicar o caminho, tá? Então, ideia central, primeira coisa que eu faço depois que eu li o texto e que eu estou na questão, eu volto para o título de novo, tá? Então, o título diz assim: quais alimentos foram trazidos ao Brasil pelos japoneses? Vamos ver se a gente chega à resposta da ideia central só pelo título mais uma vez, ó. Quais alimentos foram trazidos ao Brasil pelos japoneses? Então, o texto vai falar sobre isso. Beleza. A ideia central do texto é a identificação dos alimentos japoneses trazidos por eles para o Brasil, foram eles que trouxeram. O texto vai poder dizer melhor, mas vamos deixar em aberto. O uso e a mistura de alimentos japoneses na culinária brasileira, a contribuição da cultura alimentícia dos japoneses nos pratos típicos brasileiros, o aprimoramento das técnicas japonesas de produção de gêneros alimentícios pelos brasileiros, tá? Então, vamos lá, vou voltar aqui. Quais alimentos foram trazidos ao Brasil pelos japoneses? Foram os japoneses que trouxeram para o Brasil. A gente não imitou, não, isso não. A gente não viu na internet e imitou, não. Os japoneses que moram aqui no Brasil trouxeram esses alimentos para a gente. Tá. A identificação dos alimentos japoneses trazidos por eles para o Brasil. Não foram eles que trouxeram? Não está no título exatamente? Eu quis marcar para vocês verem exatamente o que está no título. Trazido ao Brasil pelos japoneses, ou seja, os japoneses trouxeram alguns alimentos para o Brasil. Exatamente, gente, o que está na letra A. A identificação dos alimentos japoneses, porque era lá do Japão, trazidos por eles, japoneses, para o Brasil. Percebam que é a mesma coisa. Eu não precisei, mais uma vez, ler o texto todinho de novo. Porque a ideia central, gente, tá? Ou o assunto principal, normalmente a função do título é resumir o conteúdo do texto, é trazer essa ideia do que vai ser falado ali. A ideia do título é essa. Às vezes, o título não é tão certeiro assim, não vai identificar tanto o que vai acontecer ali, quando o texto é um texto narrativo. Aí fica mais difícil.
Mas quando é um texto que está defendendo uma opinião, está trazendo uma informação, o título ajuda muito. Eu tenho que voltar logo para o título para ver. Tá? Então, mais uma questão que a gente não precisou voltar para o texto. E aí, gente, tranquilo? A prova foi de nível médio, tá? Foi mais dificilzinha. A prova foi de 7º ano. Então, nível 7º ano. Então, quem se deu bem na prova, tá indo bem, tá? Fiquem, comemorem, gente. Vocês estão fazendo provas de níveis mais complexos. Vão ter umas que vão ser mais simples e vão ter outras que vão ser mais exigentes. E assim a gente vai balanceando e daqui a pouco vocês estão fechando questão, aí fechando prova, tá? Bem, finalizamos. Deixa eu tomar uma água, que eu não parei de falar nessa explicação nem um minuto. Tomem água também. Ai, gente, água é vida, é sério. Ai, meu Deus. Bem, agora a gente vai continuar o nosso assunto novo, tá? Que é a ideia de hoje. Quero reforçar que vocês devem continuar a leitura da Terra dos Meninos Pelados. Alguém aqui já terminou a leitura? Paulinha terminou, Cecília. Quem não terminou, gente, continua aí a leitura para terminar antes do nosso debate, da nossa conversa literária, tá? Larinha terminou também, foi Larinha? Não, continua, tá lendo ainda, né? Beleza, tá. Então, agora a gente vai... Sim, eu queria, antes de tudo, comentar com vocês sobre a atividade que vocês fizeram. Lembram que eu comecei falando de morfologia na aula passada? E que eu liberei uma atividade para que vocês testassem o que é que vocês sabem. E ficou assim o pódio, ó. Queria comentar com vocês. Paulinha, Malu Alves e Alice da I2 fecharam essa atividade, foram super bem, tá? Então foram os 3 primeiros lugares aí, em vendo pelo pódio. E a atividade era para vocês identificarem se essas palavras pertenciam à classe, né? Aí a cidade, como a gente está chamando, do substantivo, do artigo, do numeral, né? E aí, algumas questões, como vocês podem ver, apresentam muitos erros e eu gostaria de comentar. O e um. Aí, saiu 2 vezes, né? Seria uma. Cadê? O e a. Faltou um a, na verdade. São os artigos, gente. São os artigos definidos e indefinidos, tá? 2 pessoas erraram esse aqui. Então, seria aqui. Não, certamente, sim, talvez, são advérbios, a gente vai ver o que é advérbio, mas eu queria testar, antes de nós contemplarmos esse assunto, o que é que vocês já sabiam, tá? Então, não é advérbio de negação, sim, de afirmação, talvez e certamente de dúvida, tudo isso a gente vai estudar. Eu queria saber o que é que vocês já sabiam da escola. Meu, nosso e cujo, meu, a gente viu aqui, meu, nosso, são pronomes possessivos. E cujo é um pronome relativo, a gente vai ver o que é também. Estudar, correr e pular são ações, portanto, verbos. Tá? Ai, ui, nossa, são interjeições, que é a classezinha que a gente usa para demonstrar sentimento, sensação. É uma das classes que eu mais gosto de trabalhar e é a mais simples, gente. É interjeição. Mas e logo, entretanto, são conjunções. Vamos estudar também. Para, após e até são preposições, tá? Vamos comentar aqui um pouquinho sobre elas. Não tem problema se quem errou, eu errei 3, porque eu realmente não sabia. Não tem problema, porque a gente vai estudar uma por uma. Pode, Paulinha, pode sim, meu amor, pode ir. Tá, deixa eu compartilhar com vocês aqui o quadro. Só um minutinho, gente. Aguardem aí, só um minutinho. Voltei, voltei. Vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui o quadro. Vocês estão vendo o compartilhamento? Me digam aí. Então, né? Beleza, deixa eu só ampliar. Tá.
Então, na aula passada, a gente viu, assim, de uma maneira geral, né, a relação em que o artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo, ele tem relação com o substantivo. O quanto o substantivo é importante como classe de palavra. O quanto ele é básico, porque já que substantivo é uma classe de palavra que dá nome às coisas, às pessoas, aos lugares, a tudo que existe e ao que não existe, né? Todas as outras palavras vão estar de maneira direta ou indireta relacionada a ele. Agora, com vocês, eu gostaria de dar exemplos para facilitar essa visualização. Então, eu vou colocar, por exemplo, um substantivo se relacionando com o artigo. Então, eu vou dizer: a menina é legal. Vou colocar essa frase aqui, tá? Percebam aqui que menina é um substantivo, porque é a classe de palavra que está dando nome a alguma coisa aqui, tá? O a está definindo, está acompanhando aí a palavra menina, de maneira a definir, né? A dizer que essa palavra é feminina, que é o gênero, e a dizer que essa palavra está no singular, porque se ela não tivesse no singular, seria meninas. E aí o a teria que ser as, tá? Então, o artigo, ele vai indicar o gênero da palavra, se a palavra é feminina ou masculina, ele vai indicar o número, se a palavra é plural ou singular, e ele vai definir ou indefinir o substantivo. Então, estou mostrando para vocês um exemplo em que o artigo, ele se relaciona com o substantivo. Vou aproveitar o mesmo exemplo para mostrar para vocês que legal também se relaciona com menina, porque legal é um adjetivo que está dando uma característica à palavra menina, está caracterizando, mesmo vindo depois, né? Porque no meio tem uma outra palavrinha, que é o é. A gente não vai falar dela agora, tá? Mas percebam que o adjetivo e o artigo nessa frase, eles se relacionam diretamente com o substantivo, que é a classe de palavra que dá nome às coisas, pessoas, lugares e a tudo que existe e que não existe. Vou dar um outro exemplo, vamos lá. Exemplo de número 2, eu digo: duas camisas foram. Deixa eu só botar um pouquinho mais para cá o quadro. Pronto. Duas camisas foram lavadas. O que eu quero que vocês observem agora aqui comigo? Tá? Que o substantivo que a gente tem aqui nessa frase é camisas. Substantivo. Está dando nome a uma coisa, né? No caso, a uma vestimenta. E duas, gente, aqui que está relacionada a camisas é um numeral. Então, eu estou comprovando aquilo que eu expliquei para vocês na aula passada, que o numeral, ele sempre vai se relacionar com o substantivo, né? Eu digo duas camisas, duas pessoas, duas mulheres, três bolas, dois ventiladores. Então, essa quantidade de coisas que eu estou passando vai estar relacionada a um nome. Então, eu estou só comprovando que o substantivo é a base e que essas palavrinhas, em especial artigo, numeral, pronome e adjetivo, estão relacionadas ao substantivo, tá? Então, a gente já viu aí o artigo, o adjetivo e o numeral. Vou dar um terceiro exemplo aqui, para uma terceira frase. Vamos lá. Ui. Vamos lá, terceiro exemplo aqui. Então, seria assim: minha bolsa e meu caderno ficaram na escola. Eu quero fazer um teste com vocês inicialmente. Informal, tá, gente? Lembrando que vocês podem errar. Pelo bate-papo. Deixa eu travar o bate-papo para que vocês não vejam as respostas um dos outros, para não influenciar. Eu quero que vocês achem os três substantivos que existem nessa frase. São três. Coloquem para mim, substantivo, gente. Classe de palavra que dá nome a coisas, pessoas, a tudo que existe e não existe. É substantivo. Coloquem aqui para mim. À medida que vocês forem achando, eu vou destacando aqui, tá?
Substantivo, tá, gente? Olha o que eu estou falando. Substantivo. Dá nome a coisas, pessoas, lugares. Vamos lá. Boa, Cecília. Cecília já acertou as três. Só aguardar. Boa, Bernardo. Acertou as três. Paulinha também. Legal. Você também, Larinha. Perfeito. Tá. Então, ó, bolsa, caderno e escola. São três substantivos, gente. Só existem esses três aí, tá? As outras classezinhas de palavras a gente vai estudar ainda. Beleza? Então, bolsa, caderno e escola, porque dá nome a coisa. Olha ao seu redor aí, quem está com dificuldade aí, quem colocou outras palavras. Olha ao redor de vocês. Tudo que existe tem um nome, ó. Tô vendo tomada, televisão, fio, é, caneta, ar-condicionado, pompom, tem gente que chama de pitó. Tudo, gente, que está ao redor tem um nome. Tudo. Pé, cabeça, ursinho, eu tô vendo um ursinho aqui na minha cama, travesseiro, nome. Esses nomes são os substantivos. Então, bolsa dá nome a um objeto. Caderno também. Pode, Malu? Pode sim. E escola também, tá? Então, temos aí três substantivos. Beleza. Eu quero que vocês percebam agora, isso foi só um testezinho. Eu quero que vocês percebam agora que minha é um pronome possessivo, que indica posse. A gente comentou isso na aula passada. Meu, teu, nosso, minha, tá? E minha, como pronome, está acompanhando o nome. Bolsa. Então, eu estou comprovando, eu comprovei por meio dessas três frases, em três momentos diferentes, que o artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo, eles vão estar relacionados diretamente com o substantivo. O substantivo é a base. Todas essas palavras que eu citei agora, que são classes de palavras, vão estar relacionadas a esse substantivo. Deixa eu fazer um teste com vocês para ver como é que vocês se saem. Espera aí, rapidinho. Só um minuto. Hum, só um minutinho, tá, gente? Aguardem um pouquinho. Pronto, vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Eu estava pegando uma imagem aqui para facilitar, tá? Vamos lá. Ele já está até destacado. Então, a questão diz: identifique os substantivos presentes na frase. Então, aqui a gente tem, ó, cabelos, tá? E tem testa. Beleza? Tá todo mundo vendo aí? São os substantivos dessa frase. Lembrando que substantivo dá nome a tudo que existe e que não existe. Cada coisa tem seu nome. Certo? Essa é a forma mais fácil de aprender substantivo. Quando eu chego num lugar que é uma escola, eu vou dizer a escola. Então, escola é o nome que eu estou dando ali àquele lugar. Colégio é um nome, é um substantivo. Sobrancelha, testa, olho, tudo, gente, que existe é um nome. Tá, gente? Dá um nome para essa coisa. Então, é isso que é substantivo. Beleza. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: os e a do que a gente estudou ainda há pouco é que classe de palavra? Porque os dois estão acompanhando o substantivo. Tem quatro possibilidades. Ou vai ser pronome, presta atenção, vamos fazer um testezinho. Pronome, ou vai ser artigo, ou vai ser adjetivo, ou vai ser numeral. Eu quero que vocês me digam dessas quatro possibilidades.
Esse os e esse a aqui é o quê? Desses quatro. Coloquem para mim a resposta no bate-papo, não tem problema errar, gente. Se desafiem. Tá todo mundo acertando, porque esse também é bem simplesinho. Artigo, porque artigo é o, a, os, as. Uma, uns, umas. Tá? Então, esses artigos aí, ó, o primeiro artigo está indicando que a palavra cabelos é masculina, ó, os, e está indicando que está no plural. Já em testa, o A está indicando que a palavra testa está no singular e está indicando que ela é feminina. Os dois artigos estão definindo esses substantivos, então são artigos definidos. Beleza, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, mais uma vez, João e convite. A única coisa que eu tenho acompanhando o substantivo aqui agora é o. E o, não vou esperar vocês me dizerem, também é artigo. Então, vou botar aqui, ó, artigo. Artigo. Beleza. Tá? Deixa eu ver se essa cada dia ficava mais alegre. Não. A festa na casa de Rodrigo foi barulhenta. Tá. Vamos lá. Aqui eu tenho ó, festa, presta atenção. Tenho casa e tenho Rodrigo. São três substantivos. Os substantivos estão mais escuros aí. Beleza. Eu quero que vocês me digam, barulhenta está relacionada a um desses substantivos aqui, ó, que é festa. Festa barulhenta. Barulhenta é o que dessas classes de palavras aqui? É um pronome, um artigo ou um adjetivo? Sigam a lógica. Barulhenta. Está relacionada à palavra festa. Então é o quê? Boa Paulinha, boa Cecília, quem mais? Tá vendo que vocês já sabem? Quem mais, gente? Vou dar uma dica e essa dica vai fazer com que quem não chegou à resposta chegue. Se barulhenta dá uma característica ao substantivo, ele só pode ser o quê dos quatro aqui? Vai ser pronome, é pronome que dá característica, é artigo, é adjetivo ou é numeral? Boa, Larinha. Então, barulhenta é adjetivo. Por que eu estou fazendo isso? Mais uma vez, para comprovar a vocês que o pronome, o substantivo, o artigo, perdão, o pronome, o artigo, o adjetivo e o numeral estão relacionados a algum substantivo na frase. É esse o meu intuito agora. Porque isso vai facilitar a vida de vocês. Muito. Tá dando para entender, gente, como é que funciona morfologia? Isso é morfologia. Vocês estão estudando morfologia, que são as classes de palavras. Bem, entendida essa primeira parte, tá? E antes mesmo da gente chegar nas outras palavras, porque para vocês entenderem as outras classes, especialmente verbo, tá? E as outras classes, advérbio, a gente precisa ter estudado bem direitinho essas primeiras aí, que estão relacionadas ao nome, porque substantivo não é a classe de palavra que dá nome às coisas. Então, a gente primeiro vai estudar o plano dos nomes para depois entrar no plano dos verbos, das ações e tal. Então, para a gente começar um trabalho mais específico, depois que eu mostrei isso para vocês, a gente vai começar com o nosso primeiro slide de morfologia, que é o slide de artigo. É o primeiro de todos. Vocês vão ter um material para artigo, para substantivo, para numeral, para todos os outros. Esse material ele já está disponível na agenda de hoje para vocês, então vocês já podem começar a estudar, tá? E vamos lá, artigo. Então, artigo, como a gente viu ainda há pouco, é uma palavra que se antepõe ao substantivo, é uma palavra bem pequenininha, na verdade, é só uma letra, bem dizer, né? Alguns artigos é só uma letra. Mas é considerada uma palavra que ela se antepõe, ou seja, vem antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo, tá? E essa determinação pode ser definida ou indefinida, tá? Então, o artigo é aquela palavrinha que vai precisar de um substantivo. Então, não tem como você dizer assim, eu estou vendo um artigo nessa frase, mas não tem substantivo, não, não pode. Para ter artigo, ele tem que estar relacionado a um nome. E o nome é a classe de palavras substantivo. Os artigos são esses, gente. Olha que difícil. O, a e os plurais. Os, as. É só acrescentar S. Indefinidos. Um, uma. Plurais. Uns, umas. Só isso. Isso é tudo de artigo, tá? Mas vamos lá.
Qual é a diferença entre os artigos definidos e indefinidos? A gente comentou um pouquinho na aula passada, eu vou reforçar. Nos artigos definidos, quando a gente usa esse artigo, a gente está falando de algo que a gente conhece com propriedade, a gente está especificando. Então, se eu digo caneta, não é qualquer caneta, é uma caneta que eu estou me referindo especificamente. Mas se eu digo uma caneta, é qualquer uma. Se eu digo que Joana é a pessoa para mim, ela não é qualquer pessoa, é a pessoa, é definido, é específico. Mas se eu digo que ela é só uma pessoa, tipo uma pessoa a mais ou a menos, uma indefine, é qualquer uma. Eu até citei o exemplo para vocês, eu acho que vocês vão lembrar, na aula passada, sobre o piloto. Eu disse, minha gente, imagine que eu tenha feito uma viagem, eu chego para vocês e digo assim, gente, eu viajei com o piloto. O piloto, eu quero dizer, o melhor, ou um dos melhores. O piloto é aquele que é muito bom. Mas se eu digo eu viajei com um piloto de avião, é qualquer um. Tem vários, tá? Então, essa é a diferença de eu empregar o ou a, que é definido, ou eu empregar um e uma, que é indefinida, tá? Então, percebam aqui, ó, a diferença nos exemplos. Então, o artigo definido ele vai indicar a familiaridade. Vi os gols do Rogério Ceni. Esse do aí é o de mais o. Então, tem o artigo o também. Por isso que a gente está trabalhando o do aí, mas a gente está focando no o, tá? Então, não é qualquer gol que eu vi. Eu vi os do Rogério, dele, especificamente, tá? Grandeza. Ele me deu o beijo. Ele me deu uns beijinhos. Alguns, uns, indefinido, tá? Comprei a casa de Angra. É a casa, ou seja, a melhor. Comprei, poderia ser uma casa em Angra. Qualquer uma. Que tinha lá, eu fui lá, gostei de um e comprei. Mas é uma das casas, não é a casa. Nesses exemplos que eu estou citando, dando ênfase, vocês estão entendendo? Eu tenho a amiga. Eu não tenho uma amiga, eu tenho a amiga. A eu estou definindo, tá? É basicamente essa a diferença. Bem, vamos continuar. Vamos ver esses exemplos nos textos, né? Olá, senhor Honório, quero comprar uma revista. Uma é qualquer uma, ela não especificou, então está indefinido, qualquer uma. Aí ele disse, uma revista qualquer, porque se ela diz uma revista, é qualquer uma. Aí ela diz, não, revista de palavras cruzadas. Agora ela especificou. A revista, aí ela especifica, de palavras cruzadas. Então, aí, nesse exemplo, está claro que quando eu uso o indefinido, pode ser qualquer um. Quando eu uso o definido, é aquele específico. Olha que legal essa tirinha aqui. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Alguém fala, Snoopy está esperando, aí Snoopy fala, pensa, né? Um cachorro, não, é cachorro. Tipo, eu sou o Snoopy. Não é qualquer cachorro que está aqui esperando para entrar, sou eu. Eu sou muito importante como cachorro. Aí também está muito clara essa diferença. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Isso é bem importante, tá? Beleza. E minha querida, quem? Mafalda, que eu amo demais. Hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Aí Miguelito todo feliz, né? Claro. Vou te apresentar meus amigos. Aí ele, o quê? Ela tem amigos? Pensei que eu fosse o amigo, mas sou um amigo a mais. Um é qualquer um. E eu, tipo, eu sou o melhor, só sou eu. Aí ele fica todo cabisbaixo, né, gente? Você é igual às outras. Miguelito ficou super chateado com Mafalda, porque ele descobriu que Mafalda tem outros amigos fora ele. Todo mundo tem, né, gente? Mas a gente tem um amigo que a gente gosta muito, que é o amigo ou a amiga, mas a gente tem outros também, tá? Então, enfim. Exemplos de frase com artigo. Eu ajudei o animal, não é qualquer animal, é o animal. Então, subentende ali que a pessoa está falando de uma coisa bem específica, porque está definindo. A casa está feia, compre o remédio, quebrei o rádio, peguei a panela, chamei os meninos,
paguei as contas, rasguei a cortina, fiz a lição de casa, cortei a grama e assim sucessivamente. É que eu quero comprovar aqui agora para vocês, como sempre, que todos esses artigos que estão sublinhados e em negrito estão associados a um substantivo, porque não existe artigo sem substantivo. Todas essas palavrinhas que eu grifei agora, todas, são substantivos. Animal, casa, remédio, rádio, panela, meninos, conta, cortina, lição, grama, tá? Beleza. Frases em que o A e o O não são artigos. Ai, tia Laís, já vem complicação, estava tão fácil, estava tão bom. O A e o O são sempre artigos, aí fica fácil de memorizar. Gente, é tão simples. Eu vou dar uma dica para vocês agora que vocês não vão errar mais. Não vão errar mesmo. Eu disse a vocês aqui nesse slide anterior que para ser artigo, esse artigo tem que estar junto do quê? Substantivo. Se ele não está, ele não é artigo, esse O e o A. Então, eu vou comprovar para vocês aqui, ó, que nesse tenho mais o que fazer, depois do O vem que. E que não é substantivo. A bicicleta, comprei-a, esse A está complementando um verbo que é comprar, então isso não é artigo. Estou a fazer, fazer aqui, ó, esse Azinho, tá antes de fazer, e fazer não é substantivo, é verbo. Estou disposta a tudo, tudo não é substantivo. Por isso que não é artigo. Laís e Carol, suas colegas as estimavam. Estimavam é verbo, não é substantivo. Então, nenhuma dessas palavrinhas aqui, as, a, o, a, são artigo. Porque, mais uma vez, eu tinha dito lá atrás, por isso que eu dei tantos exemplos antes de chegar aqui. Para ser artigo, o artigo na frase, para ele ser um artigo, ele tem que estar relacionado diretamente a um substantivo. Se depois dessa palavra que você está achando que é artigo, porque está escrito lá, o, a, os, as, não vem um substantivo, não é artigo. Só cuidado com uma coisa, deixa eu ver se isso vai estar aqui. Só cuidado com uma coisa. Nas frases, a gente pode inverter o substantivo e o adjetivo. Então, eu posso dizer assim, ó, deixa eu pegar aqui a frase, a linda menina. Gente, quem é o substantivo dessa frase? Menina? Aí vocês podem pensar, tia Laís, mas o A aqui não está junto de menina, está junto de linda. Só que eu posso fazer isso, eu posso tirar o adjetivo do lugar dele e colocar antes do substantivo. Isso pode acontecer na nossa língua. Mas o A continua sendo artigo, menina, porque ele está relacionado a um substantivo, que é menina. Linda, como todo mundo já sabe, ou já deve saber, da característica menina. Portanto, linda é adjetivo. Então, a gente tem aqui, ó, linda, adjetivo, menina é um substantivo e o A é o artigo. Nesse caso aqui, que é o que eu quero reforçar, o A ficou distante um pouquinho do substantivo, mas ele está se referindo a ele, a esse substantivo, que é menina, é a menina. Tanto é que se eu for botar essa frase na ordem normal, vai ficar a menina linda, tá tudo certo. E eu quero dizer a mesma coisa, a linda menina, a menina linda, tá tudo certo. Tranquilo? Deixa eu ver se vocês estão entendendo mesmo. Deixa eu sair um pouquinho da teoria e aplicar uma atividade, para ver como é que vocês se saem, tá? Vamos lá. Atividade de artigo no WordWall, sendo liberada em 3, 2, 1. Vamos lá. Vejam como é que vocês se saem, aí eu continuo. Podem começar. Gente, vamos lá, por conta da hora, ainda temos a nossa interpretação para fechar o dia, né? Nosso encontro. Quero parabenizar vocês, mesmo estando sem aula na escola, que vocês não tiveram aula na escola hoje não foi? Vocês estão aqui estudando, comprometidos. Sei que alguns meio cansados, né? Porque tem a semana toda, fica na expectativa de curtir o feriado. Mas muito bom vocês estarem aqui. Quem não está aqui vai poder assistir a aula gravada depois, vocês também podem reassistir, tá? Mas é muito importante esse comprometimento de vocês nesse ano, que vocês se dedicam a fazer o cursinho, a aprender mais, a se preparar para as provas. Eu fico muito feliz, tá? Acabei nem falando isso no início.
Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui as respostas que chegaram por enquanto, tá? Deixa eu atualizar, até por conta da hora mesmo. E o pódio ficou assim. Cecília ficou em primeiro, Bernardo em segundo e Paulinha, por enquanto, em terceiro, mas eu acho que está faltando alguém responder. E ainda vão ter os alunos, né, da noite que vão responder, e tem os alunos que não vieram hoje, mas que vão fazer ainda atividade. Eu quero comentar rapidamente, antes de liberar a interpretação de texto para a gente finalizar, as questões que vocês erraram, vamos dizer assim, né? O que marcaram errado. Um dia vamos nos encontrar. A palavra destacada é artigo indefinido. Uma é sempre indefinido. Se é artigo ali na frase, porque está relacionado ao substantivo, e tiver escrito ou um, ou uma, ou uns, ou umas, que é o plural, é indefinido sempre, gente, tá? Mas é definido. Porque só existem esses grupos, ó. Definido, o e a. Indefinido, um e uma. Aí depois a gente vai ver os plurais, mas eles continuam cada um no seu lugar. O e a, que era definido, quando tiver no plural, continua no definido, os e as. Um e uma são indefinidos. Quando eles estão no plural, eles continuam sendo indefinidos. Uns e umas, tá? Então, erro aqui, ó. Comprei umas camisas, indefinido. Onde tem um e uma, indefinido. Pode ser no singular ou no plural, tá? Eles combinaram as estratégias. Ó, estratégias é substantivo feminino. Então, tem que vir antecedido de um artigo feminino, também no plural. Tanto é feminino quanto é plural. Como é que a gente sabe? Porque se ele fosse masculino, não seria A, seria O. E se ele fosse singular, não teria esse S. Não seria as, seria A, né? Então, é bem simples, gente. Ninguém fala aqui, as meninas da minha escola, ninguém fala. Se você usa o substantivo plural, você vai dizer as meninas da minha escola. Vocês já falam corretamente. Tá? Vocês têm que pensar nessa fala que vocês têm correta para se comunicar agora, beleza? Aí vamos ver as questões que tem aqui dois erros, ó. Em qual frase o Cico é conhecido do público? O Cico vai fazer apresentações na cidade, tá? E tem um circo vai fazer apresentação, vai se apresentar na cidade. Ó, um circo é qualquer circo. E o circo, ó, em qual frase o circo é conhecido do público? Tá? Então, um circo é qualquer um. E o circo é um circo específico, definido. Certo? Os artigos definidos estão presentes na frase abaixo, exceto, tá? Os artigos definidos, né? Então, chegou. Aí as respostas estão trocadas, pelo que eu estou vendo, né, menina? Exceto. Tá, que susto. Exceto. Tá certo. Então, um palhaço, é indefinido. É essa a resposta, porque ele estava dizendo, os artigos definidos a gente encontra em tais frases, exceto, ou seja, menos eu não encontro o artigo definido, menos onde? Chegou um palhaço. É indefinido. Beleza? Olha essa daqui que todo mundo errou. Sonho de um camponês chinês. Uma frase no feminino fica sonho de uma camponesa chinesa. Só que camponesa, gente, não tem acento. Tá? Sonho de uma, cadê? Sonho de um camponês chinês. Sonho de uma camponesa chinesa. Não saiu como nenhuma resposta correta esse? Eu vou olhar essa questão 11, tá, gente? Para ver se ela não está errada, tá bom? Porque o certo seria, colocando a frase no feminino, seria sonho de uma camponesa chinesa. Tá? Lembrando que camponesa aí não tem, camponesa quase que não sai, não tem acento. Eu vou ver porque estão dando todas as questões erradas. Porque essa daqui, ó, sonho de uma camponesa chinesa, que Cecília marcou e que Paulinha marcou, estaria certa. Eu vou olhar lá o que foi, tá bom? Cadê? Umas lâmpadas queimadas deixaram um parque escuro, tá? Então, os artigos um e uma não definem quais lâmpadas e quais parques. Exatamente, porque eles são indefinidos. Uma.
uns, umas, indefinido. Os gafanhotos exterminaram a plantação. Na frase temos o artigo indefinido uns no plural e o artigo definido a no singular. Hum? Nessa frase aí a gente tem um artigo definido os, né? Os gafanhotos terminaram a plantação. Então, nós temos dois artigos, os e a. Beleza? Os e a. Os dois são definidos, tá? Um está no plural, que é os e é masculino, e o outro está no singular e é feminino. Eu vou olhar essa atividade aqui para ver a questão que eu disse para vocês, que 4 pessoas erraram. Bem, para a gente finalizar, uma interpretaçãozinha de texto curta, como a gente sempre faz. Caprichem e depois disso me avisem quando forem terminando. Quando der 5 horas eu fecho a sala. Bom feriado e a gente se encontra de novo terça-feira. Não saiam daqui não, comecem a atividade. Só fecho a sala às 5, tá? Podem começar. Gente, estou passando só para me despedir, para dizer que eu estou aguardando as respostas, sem pressa. Se precisar de mais 5 minutinhos, vocês finalizem com calma e me enviem, tá bom? Terça-feira a gente se encontra. Como muito chocolate, se divirtam muito e até terça. Um beijo, um beijo.